Dando sequência aos nossos vídeos de dicas rápidas para o OAB, o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a transferência do empregado. Quer saber o que tem de mais importante sobre esse assunto? Vem comigo que eu te conto. E sobre transferência, a primeira coisa que você precisa saber é que para que seja considerada transferência, é necessário que haja mudança do domicílio do trabalhador. Então, se o empregado não modificar o seu domicílio, não é considerado transferência. É isso que estabelece o artigo 469 da CLT. E a regra é que a transferência seja feita mediante anuência do empregado, ou seja, o empregado precisa concordar. Mas existem algumas hipóteses em que a transferência pode ser feita de forma unilateral. E são essas hipóteses que podem vir cobradas na sua prova e que vêm estabelecidas lá nos parágrafos do artigo 469 da CLT. E existem dois tipos de transferência: a transferência provisória e a transferência definitiva. A transferência provisória é aquela que é uma necessidade temporária de serviço, ela não é definitiva. Então, às vezes, transfere um gerente quando a empresa abre uma filial numa determinada localidade, num outro município, e transfere o gerente lá só para passar o serviço para quem ficar na cidade. A transferência provisória ela pode ser feita unilateralmente, desde que haja a comprovação da real necessidade de serviço. Então, havendo real necessidade de serviço, todos os empregados podem ser transferidos provisoriamente. Já a transferência definitiva, não é todo mundo que pode ser transferido de forma unilateral. Só pode ser transferido unilateralmente. Na transferência definitiva, os gerentes e quem ocupa cargo de confiança, desde que haja comprovação de real necessidade de serviço. Também pode ser transferido de forma unilateral aqueles trabalhadores, aqueles empregados que tenham no seu contrato de trabalho condição implícita ou explícita de transferência, desde que também haja real necessidade de serviço. E também no caso da extinção do estabelecimento. Então, transferência definitiva são três hipóteses em que o empregador pode transferir unilateralmente o seu empregado. Primeiro, ocupante de cargo de confiança e quando no contrato contiver cláusula explícita ou implícita de transferência, nesses dois casos sendo comprovada a real necessidade de serviço. E também quando houver a extinção do estabelecimento. Nesse caso não precisa de comprovar a real necessidade, até porque a própria extinção do estabelecimento é uma necessidade. Então, nessas hipóteses, pode haver a transferência unilateral do empregado. No caso de transferência provisória, o empregado tem direito de receber um adicional de transferência no valor mínimo de 25% enquanto ele estiver em outra localidade, enquanto durar essa transferência. Já em se tratando de transferência definitiva, o empregado não tem direito de receber esse adicional de transferência de 25%. Então, guardem, a adicional de transferência é somente em caso de transferência provisória. No caso de transferência definitiva, o empregado faz jus apenas a uma ajuda de custo, que é uma indenização, um reembolso pelos gastos que esse empregado teve com a mudança. Por isso, tem uma natureza indenizatória, ao contrário do adicional de transferência, que por ser um adicional, ele tem natureza salarial. Então, guardem essas duas diferenças. A primeira, adicional de transferência é pago somente em caso de transferência provisória. Quando a transferência é definitiva, o empregado recebe apenas a ajuda de custo, que tem natureza indenizatória, apenas pelo reembolso da mudança. A ajuda de custo, natureza indenizatória. Adicional de transferência, natureza salarial, reflete nas demais parcelas. E para terminar, o artigo 543 da CLT traz uma exceção àqueles trabalhadores que podem ser transferidos de forma unilateral, ou seja, os empregados que vêm no artigo 543 da CLT não podem ser transferidos unilateralmente, mesmo que preencham os requisitos lá do artigo 469 da CLT, olha só. O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar
ou um mistério que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Lembrando que a gente aqui no canal tem um vídeo falando sobre transferência. Se você não assistiu, o card está aqui em cima. Vou deixar aqui nos comentários para você também o link desse vídeo. Lembrando que aqui no canal a gente tem 3 playlists focadas na OAB. Uma só de Direito do Trabalho, uma só de Processo do Trabalho e uma com dicas rápidas sobre Direito e Processo do Trabalho para ajudar na sua aprovação. Então, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. A gente está chegando nessa reta final, o dia da prova está chegando. Então, se você conhece alguém que vai fazer a prova e ainda não se inscreveu no canal, compartilhe esse canal com um coleguinha e eu te encontro no próximo vídeo, rumo à sua aprovação. Até lá!